Shalom a todos. Hoje de novo a leitura do Evangelho de Marcos com a imagem da natureza. É tudo de belo a natureza. Glória a Deus e aleluia. E eu fiz no sábado a leitura de Marcos capítulo 15, fiz só a primeira parte. Esses finais, Marcos só vai até o 16. E qualquer final do Evangelho são muito delicados, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que a nossa vitória está naquele sofrimento que o Senhor Jesus passou, aleluia, glória a Deus. Mas ver o quanto ele foi humilhado, quanto ele sofreu na alma, no corpo, sabe? O homem mais justo que houve na face da terra, que nunca pecou, só existe ele, gente. Jesus de Nazaré, gente, enviado do Pai. Na antiga aliança ele aparecia como anjo do Senhor, como anjo de Adonai. Senhor é Adonai, é dono, meu Senhor, ok? Adonai, Hashem, Yud-Ve Vav-He. Tem pessoas que falam assim, eu nunca vi nem falei esse nome. Mas o nome Deus todo mundo já ouviu falar no Brasil. Porque Deus também é um título. Na realidade ninguém tem o nome de Deus exatamente. As pessoas têm as letras que foram dadas para Moisés, quando ele perguntou o que eu falo, que é Yud-Ve Vav-He, não tem tradução, mas aí no português eles colocaram umas vogais no meio, não sei se só no português ou se em outras línguas também, mas pelo menos no português nós conhecemos como Yahvé e como Jeová, ok? Ok? Então na antiga aliança ele aparece como o anjo do Senhor. E ele é diferente dos outros, porque os outros não podem aceitar adoração. Mas Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, pode aceitar a adoração, ok? Então, mesmo ele aparecendo na antiga aliança como anjo do Senhor, se ele recebeu a adoração, é o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O Filho de Deus, gente, os anjos sabem disso, os espíritos das trevas, da luz, das trevas, tudo sabe disso, tudo. Quando o Senhor Jesus passava lá, o próprio povo dele não acreditava nele, poucos acreditaram. Mas quando ele ia expulsar demônio das pessoas, os demônios já falavam logo que ele era o Filho de Deus. Jesus não tinha necessidade nenhuma que eles ficassem revelando isso, porque não é para demônio pregar. O Evangelho é para nós pregarmos, glória a Deus e aleluia. É para nós pregarmos, não é para demônio pregar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor Jesus repreendia, mandava calar a boca e libertar as pessoas que estavam cativas. Só vocês lerem os evangelhos, aqui mesmo, alguns capítulos aí de Marcos, passamos por isso. Então vamos continuar aqui hoje no versículo 21, capítulo 15, versículo 21, que o Eterno Deus venha nos abençoar aqui. Os anjos do Deus vivo está guardando esse lugar, para honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Eles maltrataram o Senhor Jesus tanto. O Senhor Jesus estava sem comer, sem beber, sem dormir aquela noite. Apanhou tanto que, como homem, o corpo dele já estava fraco. Ele já arrastando aquela cruz pesada, como homem, ele estava fraco. Eles perceberam isso. Tanto que passou um homem lá,
esse chamado Simão Cirineu não é Pedro, gente, não é Pedro, ok? Era um outro Simão. E eles chamaram, falou, olha, ajuda ele aí a carregar essa cruz. Aleluia, glória a Deus. Você está ajudando o Senhor Jesus a carregar a cruz? Sabia que cada crente tem uma cruz? Sabia que a Bíblia fala, toma sua cruz e siga a mim? Sabia que cada um crente tem uma cruz? Toma sua cruz e siga a mim. Aleluia, glória a Deus. Você está ajudando o Senhor Jesus a carregar a cruz. Agora é a cruz de pregar o evangelho, viu, gente? Porque tem igreja para tudo. Agora, para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar o verdadeiro evangelho, são poucas. Nem mesmo os que se dizem evangélicos estão pregando mais o evangelho. Okay? Nem mesmo os que se dizem evangélico, muitos deles não estão pregando mais o evangelho. Okay? Então, pega a sua cruz, siga o Senhor Jesus, ajude ele a carregar a cruz dele. O evangelho fácil diz, você não precisa fazer nada não, levanta a mão e vai para o céu. Engana as pessoas, ok? O evangelho verdadeiro fala, pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. E cruz é muita coisa, é problemas. Às vezes é problema de saúde, às vezes é problema familiar, às vezes é problema financeiro. A gente tudo é cruz. Tudo é cruz, tudo aquilo que pesa. Mas você vem a Jesus e ele ainda promete. Ele fala, vem que eu te ajudo. Vem que o meu jugo meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ok? O Senhor Jesus não falou que ia tirar de você totalmente o jugo, que ia tirar de você totalmente o fardo. Isso aí é quando a gente estiver na eternidade com Cristo. Ele não falou aqui que ia tirar, ele falou que era leve. Outra coisa para se observar para esses falsos pregadores daí. Ele não falou que ia tirar tudo, não. Vem a mim que eu tiro tudo do seu jugo, que eu tiro tudo do seu fardo. Não, ele falou, vende a mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas ainda tem um pouquinho. Para nós, que muitas vezes a nossa fé parece que zerou, esse pouquinho às vezes parece insuportável, parece que a gente não aguenta. Então vamos continuar? O Simão, aí chamaram, né, aqui o 22, versículo, estou lendo o capítulo 15 de Marcos. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. É um monte lá em Israel, eu fui lá, com a graça de Deus, Deus me deu a oportunidade de ir lá. É um monte lá que ele tem assim, no monte, nas rochas, ele tem 2 furos parecendo um olho. Aí fizeram lá assim, uma parte parecendo a boca. De longe dá para você ver esse desenho nesse monte. Então ali é o Gólgota, é o lugar da caveira. Isso aí já existia desde quando o Senhor Jesus veio aqui à terra. Já tinha esse nome. E alguns dizem que foi onde enterrou Golias, aquele que Davi matou. Eu não sei, mas tinha esse nome. Mas o monte tem esse nome, Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E alguns dizem que ali embaixo foi enterrado Golias, na época de Davi. Eu não aí teria que pesquisar, é história, gente, não está na Bíblia. Mas vamos continuar. O 23. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Esse vinho com mirra era para aliviar a dor, viu? Mas ele não tomou, ok? Porque você sabe que os romanos obedeceram ali o pedido dos judeus, dos sacerdotes, dos principais, dos líderes, né, de Israel da época. Mas o próprio romano sabia que Jesus não era digno daquilo que estava passando. Então tentaram até dar um vinho com ele com mirra, que eu já ouvi a pessoa falar que era para que Jesus não sentisse tanta dor. Mas esse Jesus não tomou, viu, gente? Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte
para ver o que levaria cada um. Então, primeiro eles deram um manto vermelho para o Senhor Jesus, um manto de rei, de imperador, que é também rei de uma nação. E fizeram ali, até aqui no começo desse capítulo, até como um tom de zombaria, mas realmente eles estavam coroando o rei, só que eles coroam com coroa de espinho. Realmente eles estavam coroando o rei de Israel, e eles adoraram, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eles achavam que estava zombando, mas eles estavam adorando o verdadeiro rei Jesus de Nazaré. Vamos lá. Agora, depois de repartir as roupas dele, aqui o 25 fala: era a hora terceira quando crucificaram. A hora terceira era 3 da tarde. Ok? Porque, peraí, não, deixa eu fazer minhas contas aqui. Na realidade, o dia do judeu, ele começa às 6 horas da manhã. 3 horas da tarde é outra coisa. Se é a terceira hora, cadê? Aqui então tá. Vamos ver aqui. Olha, era a hora terceira quando entendi agora, entendi. Aleluia, santo é o nome do Eterno. Por isso que é bom a gente ler. Aqui fala que era a hora terceira. A hora terceira é 9 horas da manhã, ok? Porque o dia judaico começa às 6 da manhã. A hora terceira era 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, eles estavam crucificando o Senhor Jesus, ok? 9 horas da manhã. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus, ok? E tanto que tem o outro evangelho, fala que foi escrito em aramaico, em grego e latim, que eram as principais línguas da época, gente. Foi escrito Rei dos Judeus. Então, na cruz já estava escrito o nome de Jesus, ok? Um monte de pessoas aí, anticristo, condenando o nome de Jesus, mas na cruz já foi escrito o nome de Jesus. Escreveu Yeshua na língua aramaica, escreveu Jesus, que desse nome Jesus veio Jesus, ok? Ali, tanto na língua grega como romana. Então, não tem discussão não. O Senhor Jesus não falou, tira essa escrita em grego. Ele não falou isso. Então, quem quer que tira é porque quer acabar com a história dele. Seja atento. Pensa. Não vai fazendo tudo que os outros mandam você fazer, não. Pensa primeiro, ora primeiro, lê a Bíblia primeiro, pede confirmação para Deus. Vamos lá. O 27 diz assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Ok? Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas. Ali ele estava destruindo o santuário dele. Ele tinha poder para não deixar o povo matar ele. Ele deixou ser morto, porque fazia parte daquilo que já tinha sido profetizado, da vontade do Pai. Ele entrou num acordo com o Pai e aceitou. Vocês vão ver isso lá na oração do Getsemane, ok? Então eles falavam: você não disse que ia destruir o templo em 3 dias e reconstruía? Mas ele já estava sendo destruído ali. E depois ele ia ressuscitar. É só pensar, gente. Só pensar um pouquinho, ok? E aí falava para eles: salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Então ficava tentando o Senhor Jesus de todos os jeitos. Lembra lá quando ele foi tentado pelo Satanás, em Mateus 4? Ali na cruz também, ele estava sendo tentado, pessoas endemoniadas ali, estavam o tempo todo provocando o Senhor Jesus. Vamos lá.
De igual modo, os principais sacerdotes, também os sacerdotes, os escribas, os escrivões, okay? da lei, da Torá, também escarneciam. O sacerdote é os que ofereciam o sacrifício e também as orações do povo a Deus, ok? Então, eles também escarnecendo, entre si diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. Então, gente, aquele povo ali estava tudo endemoniado. Tá tudo endemoniado. Foi a mesma coisa lá que o diabo ficou lá tentando o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus, você não é filho de Deus, pula daqui. Então eles ficavam, mas você não é filho de Deus, então desce da cruz, viu? Vamos lá. Presta atenção que você lê a Bíblia. Não acredita que as pessoas falam, vai você mesmo ler. 32. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Messias, entendeu? Aqui é como se ele estivesse falando, desça agora da cruz, ó Filho de Deus, ó Messias. Tu não disse que é o Messias de Israel? Desça da cruz, tentando o Senhor Jesus. O rei de Israel, aí ó, para que vejamos e creamos também os que com ele foram crucificados e insultavam. Até um que estava lá do lado dele também, sendo crucificado, morrendo, indo para o inferno, também insultava o Senhor Jesus. Ok? Esse povo teve um final muito terrível. Esse pessoal que blasfemaram do Senhor Jesus teve um final muito terrível. Só vocês verem a história. Agora o 33. Chegada a hora sexta, houve trevas. Sexta. Então, a gente já viu. A terceira hora do dia é às 9 da manhã. Meio-dia é a sexta hora. Meio-dia era a sexta hora e ficou tudo escuro. Trevas. Inclusive vai ter trevas também antes do Senhor Jesus voltar, viu, gente? Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ok? A hora nona é às 3 da tarde. Às 15 horas, né? Então, de 3 em 3 horas tem um acontecimento. Tá? A terceira hora do dia, o Senhor Jesus foi crucificado, às 9 da manhã. Depois, ao meio-dia, entrou uma escuridão. Depois, às 3 da tarde, às 15 horas, okay, chegada a hora sexta, houve trevas, é o meio-dia. A hora nona, que é às 15 horas, às 3 da tarde, ok? Clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esse aqui foi conforme as pessoas entenderam o que ele estava falando, mas isso aqui é o Salmo 22. É só você ler o Salmo 22 que você vai saber que o Senhor Jesus estava falando na cruz, ok? Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ok? Lê o Salmo 22, você vai ver. Porque muita coisa que Davi escreveu era sobre o Messias. E cumpriu no Senhor Jesus de Nazaré. Vamos lá. No 35. Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede, chama por Elias. Aí o Senhor Jesus falando em aramaico e as pessoas confundindo tudo, achando que ele estava chamando Elias. O ser humano tem mania de confundir a palavra de Deus, até os crentes, até os evangélicos cristãos, judeus, gente, todo mundo tem a mania de confundir a palavra de Deus. E se o Espírito Santo não nos revelar, a gente vai ficar sem entender, ok? Aleluia, glória a Deus. Então ele falou, Eli, lama sabachthani, ele falou, está chamando Elias. Ele estava falando o Salmo 22 no aramaico, ok? Aramaico era a língua usada para todo mundo naquela época. Não era hebraico não, viu, gente? Se você for estudar a história, você vai ver. Hebraico era só para ali os 72 do Sanhedrin, ou algum filho de rico que era bem estudado. Mas ali todo mundo falava, os judeus da época falavam aramaico, porque voltou da Babilônia falando aramaico. Aramaico é uma mistura de hebraico com acho que a língua dos caldeus, não sei. Eles voltaram falando aramaico e continuaram.
ok? Quando eles voltaram da Babilônia. Então, continuando. E um deles correu, 36 já, e um deles correu e embeber uma esponja, não é essas esponjas que a gente conhece, era um outro negócio, que se fala em sopo, é um negócio que sugava o líquido, ok? Mas eles colocaram no vinagre e pondo na ponta de um caniço, deu-lhes de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-los. O Senhor Jesus falando outra coisa lá, e eles achando que o Senhor Jesus está chamando Elias. Até hoje está assim um ser humano. Jesus fala uma coisa, eu acho que está falando outra. Olha lá. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Chegou a hora dele. Ali, quando ele deu aquele brado e expirou, ali ele tinha cumprido tudo o que precisava. Tudo o que precisava para salvar aqueles que crê nele foi feito ali aquela hora. Ele já tinha transbordado o cálice transbordou. Ele foi até além. Naquela hora ali, acabou todo o sofrimento dele. E ele deu o brado, entregou o espírito a Deus. As pessoas, elas não morriam rápido assim na cruz. Ele ficou das 3 da manhã, não, das 9 da manhã, é a terceira hora do dia, porque hoje em dia a gente conta o dia diferente, né? Ele ficou das 9 da manhã ao meio-dia, 3 horas, do meio-dia às 15 horas, que é às 3 horas da tarde, mais 3 horas. Ele ficou 6 horas na cruz. 6 horas. Ok? Das 9 às 15. E as pessoas, elas não morriam assim, rápido. Mas o Senhor Jesus, Ele entregou a vida. Ele entregou a vida. Ele entregou. Ele entregou o Espírito a Deus. Ok? Vamos continuar? Jesus dando um grande brado, um grande grito, expirou. O Espírito saiu dele, expirou que o Espírito saiu dele, ok, gente? Ao 38. E o véu do santuário rasgou. Naquela hora, gente, o véu, gente, a tradução tá errada. Nem tinha que colocar véu aqui, era uma cortina. Gente, uma cortina muito grossa. Era uma cortina muito grossa, não era véu. Era uma cortina muito grossa e ela rasgou de cima a baixo na hora que o Senhor Jesus entregou o Espírito a Deus, como um sinal que Deus estava com Jesus, ok? Aleluia! Vai pesquisar sobre o chamado véu, que não era nem para colocar véu, que era uma cortina muito grossa. Vamos lá, vamos continuar. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente, tá vendo? Verdadeiramente, aí eles foram reconhecer. Tem uma escuridão ao meio-dia. Depois de 3 horas que o Senhor Jesus estava crucificado, teve uma escuridão. Depois teve Depois o Senhor Jesus entrega o Espírito e a cortina grossa do templo rasga. Eles falaram, ninguém nunca tinha visto uma morte daquela. Morrer com 6 horas na cruz. Também as pessoas não morriam com esse tempo na cruz. Vamos lá. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aleluia! Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então eram as Maria que estavam ali, a Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago, Tiago é irmão de Jesus.
ok? Era 2 Judas, tinha um Judas e um Tiago que era irmão de Jesus, ok, gente? Vocês vão ver isso na Bíblia. Então eles estavam ali. Ok, eu falo que Maria, mãe de Tiago, o menor de José, ok? O filho mais novo que ela tinha. E José já tinha morrido, né? Vamos lá. Tinha outra mulher lá que chamava Salomé. Ao 41. As quais, quando Jesus estava na Galileia, acompanhava e servia, e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ok? Então já dá para finalizar aqui com a graça de Deus. E ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, na realidade era a véspera da Páscoa. Não sei se aquela Páscoa caiu no sábado, gente, porque o feriado também tinha nome de sábado. Alguns acham que na quinta, por exemplo, alguns acham, não estou dizendo que alguns acham que poderia ter sido na quinta, e na sexta-feira era o feriado da Páscoa, e no sábado já era o sábado que eles guardavam de costume. Mas a Bíblia diz apenas isso aqui, e eu não posso, eu tenho que crer como está na Bíblia. Eu vou crer como está aqui. Aqui fala que era a véspera do sábado, ok? Por isso que a Igreja Católica comemora sempre na sexta-feira, ok, gente? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, ali ao cair da tarde, 43. Vindo José de Arimateia, aquele que se converteu a Jesus, aleluia, que creu que Jesus era o Messias, ok? Ilustre membro, quem era José de Arimateia? Ilustre membro do Sinédrio. O Sinédrio tinha de 70 a 72 pessoas, só 2 se converteram. José de Arimateia e Nicodemos, ok? Então veio José de Arimateia, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Foi lá, conversou com Pilato. Pilato era o romano, que já tinha colocado nas mãos dele, colocou Jesus na mão dele. Ali o pessoal estava entregando o evangelho, a história do cristianismo, tudo nas mãos dos romanos, gente. Então, eu vi um monte de gente aí só criticando Roma. Gente, foi o próprio povo de Jesus que pôs tudo na mão de Roma. Lá, antes de ser crucificado, ele já tinha entregue o Senhor Jesus a Roma. Se Roma criou a religião, se ficou rico, isso aí vai dar conta para Deus. Mas o Senhor Jesus foi entregue pelo próprio povo dele aos romanos. Foi entregue aos gentios. Ok? Dá para você entender isso? Que tudo começou ali, no dia que matou ele? Não foi tudo começou com Constantino. Não, gente, para com isso. Tudo não começou com Constantino, não. Tudo começou lá antes do Senhor Jesus morrer, quando eles entregaram o Senhor Jesus para os romanos, entregaram o Senhor Jesus para os gentios. Ok? Começou ali. Ok? Então, tiver que pedir permissão para Pilatos. Para Pilatos. Pilatos já era do governo romano. Olha lá. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Ué, mas ele morreu hoje mesmo? A maioria das pessoas não morria no mesmo dia que era crucificado, gente. E Pilatos falou, mas já morreu? Quando foram para Pilatos, você dá o corpo dele para nós? Ok, tudo bem, eu dou. Mas ele já morreu? Já. Olha, quem foi pedir, gente? José de Arimateia, gente. José era do Sanhedrin, da justiça, como é que fala? Ai, meu Deus. É o que julgava. É aquele. O STF. Seria o STF, ok? Sanhedrin seria o STF, onde julgava. Ok, gente? Pra vocês entenderem melhor. E José de Arimateia foi lá. José de Arimateia participou de tudo. Então, gente,
se queimar a história de Jesus, se jogou no fogo, aí problema deles. Mas, inclusive, tinha José de Arimateia lá, que fazia parte dos 70, que estava por dentro de tudo. Ele foi pedir o corpo, aí foi lá falar com Pilatos. Pilatos falou, nossa, já morreu. 45. Após certificar-se, ainda foi certificar para ver se ele estava morto mesmo, viu? Após certificar pela informação do comandante, cedeu o corpo de José. Cedeu o corpo a José. Cedeu o corpo do Messias, Jesus de Nazaré, a José. Ok? A José de Arimateia. Então, o Senhor Jesus teve um pai adotivo com o nome de José, e aquele também que foi levar ele para o sepulcro também chamava José. Ok, gente? E aí eles foram lá, o outro evangelho fala que eles cortaram assim uma lança, uma lançada assim, com a lança na barriga de Jesus do lado, e saiu água e sangue, e o Senhor Jesus não gritou, não fez nada, eles falaram, ih, já morreu mesmo, pode levar, ok? Então eles certificaram e deu o corpo para José. José de Arimateia, viu, gente? Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra na entrada do túmulo. Uma pedra muito grande, que tinha que ter alguns homens para rolar aquela pedra, viu, gente? Tanto que quando as mulheres foram, que elas não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, tanto que quando as mulheres foram, elas depois pensou, mas como é que nós vamos tirar aquela pedra? Acho que a gente não vai aguentar. Era muito pesada. Ok, gente? Ó. Esse baixando o corpo envolveu um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, finalizando aqui, Marcos 15, capítulo 15, finalizando, Marcos capítulo 15, último versículo, 47, do capítulo 15. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Okay? Então tinha algumas mulheres ali, tem outro evangelho que explica melhor. Aqui eles fizeram bem resumido, ok? Então as mulheres observou aonde ele foi posto. Elas observaram, e aí no domingo de manhã elas vieram para... porque o domingo é um dia normal de trabalho para o povo judeu. Aí no domingo de manhã, quando elas foram lá ao sepulcro, elas já sabiam onde estavam. Elas foram lá, chegou lá, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Tem toda a história. Louvado seja Deus por essa leitura. Deus seja louvado. Finalizamos por aqui. Fica todos na Shalom do Eterno, na paz do Senhor. Shalom, shalom.